Olá, pessoal! Estudaremos o regimento interno da Câmara Municipal de Cabo Frio. Estudaremos em parte por se tratar de um conteúdo extenso. Faremos exercícios ao longo dos vídeos para estar fixando o conteúdo. Em breve estarei disponibilizando simulados contendo questões autorais sobre essa temática e outras, tá, com combos promocionais. Quando estiverem prontos, eu irei colocar os links na descrição deste vídeo. Tá? Então é importante que você, para ficar por dentro tanto de lançamento quanto de materiais para venda, que você se inscreva no canal e ative o sininho, beleza? Bom, é isso. Bora começar. Vamos dar início ao nosso estudo sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Cabo Frio. A Câmara é composta pelos vereadores, tá? E fazem parte do poder legislativo do município. E são 17 vereadores que compõem a Câmara de Cabo Frio, segundo o regimento e também segundo a lei orgânica, tá? Que nós estamos estudando aqui no canal também. Bom, a Câmara tem função legislativa, legislar. Mas não é só legislar, também tem função de fiscalização, controle, julgamento, assessoramento e de administração interna. Então, a Câmara não se resume à elaboração de leis, de atos, não é só isso, tá? A Câmara, por exemplo, tem que ficar de olho na questão da prestação de contas do prefeito, né? Tem que julgar as contas do prefeito, então tem que fazer um papel de fiscalização, tem que julgar, tem um papel também de julgamento, de assessorar, né? De prestar ali um auxílio, uma consultoria e também de administrar o seu próprio funcionamento, tá? De administração interna. Então, a Câmara exercerá as funções com independência e harmonia em relação ao poder executivo, deliberando sobre as matérias de sua competência. Os poderes, eles são independentes, mas eles são harmônicos, né? Eles têm ali uma harmonia, eles dialogam, tá? Então, ela vai atuar de forma independente e de forma harmônica. Em relação ao poder executivo, que também vai atuar de forma independente, mas tem que prestar contas, né? Tem que prestar contas à sociedade. E quem faz esse controle é a Câmara em relação ao poder executivo. Bom, não será autorizada a publicação de pronunciamentos que envolvam algumas situações que constituam ofensas, né, às instituições nacionais, às instituições democráticas, ao Estado democrático de direito. Não pode, de forma alguma, isso. Não será autorizada nenhuma publicação que fira esses princípios constitucionais, que incitem ou prejudique o bom trabalho da Câmara Municipal, que cause uma subversão da ordem política ou social, que gere algum tipo de preconceito de raça, religião ou classe, qualquer que seja a forma de preconceito, isso é proibido, não será autorizado, não passará para frente. Crimes contra a honra também não passarão para frente e incentiva a prática de crimes de qualquer natureza. Tudo isso é proibido e, evidentemente, não será autorizada nenhuma publicação que gere um pronunciamento dessa espécie. Bom, em regra, as atividades da Câmara, elas devem acontecer dentro da sua sede, tá? A sede da Câmara aqui do município de Cabo Frio é no centro da cidade, tá? Na Avenida Assunção, número 760. Tá lá, essa informação tá lá no artigo 3º, não é de grande relevância nível de prova, tá? Bom, então, em regra, né, as atividades, elas têm que acontecer dentro da Câmara. Se acontecer alguma atividade fora, ela será considerada nula, não terá efeito, exceto em algumas situações específicas, como numa situação de sessão solene, também uma reunião de trabalho e audiência pública de comissão. A sessão solene, né, uma que gera uma solenidade ali, uma homenagem, por exemplo, aí é uma situação que pode acontecer em um ambiente fora da Câmara, né, porque ali é uma comemoração, um ambiente mais que esteja mais em acordo, né, com esse tipo de homenagem. Reuniões de trabalho e audiências públicas também podem acontecer fora da Câmara. São situações específicas que é permitido. Caso contrário, em outras situações que não essas, as atividades serão consideradas nulas. Bom, a realização tanto da reunião de trabalho quanto da audiência pública vai depender de deliberação da maioria dos membros da comissão, tá? Então, a maioria dos membros da comissão terão que votar a favor de acontecer essa reunião de trabalho fora da sede da Câmara ou audiência pública acontecer fora da sede da Câmara. Por exemplo, né, uma situação de pandemia que foi o que aconteceu, era muito comum, né, que esse tipo de situação acontecesse fora da sede, né? Estávamos numa situação de pandemia, então era uma situação ali específica que iria acontecer fora da sede, cada um em sua residência, de uma forma virtual. Na sede da Câmara Municipal não poderão ser realizados atos estranhos às suas atividades institucionais, salvo se houver cedência de suas dependências para reuniões cívicas
educativas ou culturais, não podendo ter fins lucrativos. Então, quais são as atividades permitidas para acontecerem na Câmara? Aquelas que estejam relacionadas, né, que estejam previstas nesse regimento, né, de acordo com a lei, de acordo com o regramento. Atividades que não estão previstas, ou seja, atividades estranhas, não podem acontecer. Exceto se for por alguma razão uma reunião cívica, uma reunião informativa, educativa, cultural, desde para fazer uma palestra, por exemplo, para fins educativos, né, um curso ali para poder, um curso de formação, enfim, desde que não tenha fins lucrativos. Bom, será que os cidadãos eles podem assistir a alguma atividade que aconteça, né, no recinto da Câmara? Pode. Desde que ele esteja adequadamente trajado, né, esteja com uma roupa adequada, que ele não porte armas, que ele conserve-se em atitude respeitosa durante os trabalhos, né, que ele não manifeste apoio ou desaprovação ao que se passa no plenário, tá? Então ele não pode se manifestar ali não. Ele pode assistir, mas ele não pode manifestar apoio nem desaprovação. E não interpele qualquer vereador, salvo em audiências e consultas públicas, né? Então, tente falar com algum vereador, chame a atenção de algum vereador, isso não pode acontecer. Exceto numa audiência e consulta pública, que é uma situação exatamente para isso, né? A consulta pública é para consultar a população, para poder recolher a opinião da população. Então, ali é uma manifestação, ali faz todo sentido, né? Que o eleitorado, que os cidadãos, eles se manifestem. Mas, caso contrário, não. Vamos falar agora da legislatura. Ela é dividida em 4 sessões legislativas. Cada sessão ela será contada de dia 1º de fevereiro a 30 de junho e de 1º de agosto a 20 de dezembro. Tem um recesso ali de julho, né? Então serão um total de 4 sessões para compor, né, um ano de legislatura. Na sessão preparatória serão observados alguns procedimentos. Então a sessão preparatória, aquele momento, será feita pelo presidente da Câmara, tá, que vai presidir, e vai convocar aqueles para a sessão preparatória e vai observar a entrega do diploma eleitoral e da declaração de bens dos vereadores eleitos. É aquele primeiro momento, eles vão entregar ali a sua declaração de bens, que é essencial para ele poder investir no mandato, e vai entregar o diploma eleitoral, tá? E juntamente com a comunicação do nome parlamentar que irá adotar e também a legenda partidária. Então ele vai entregar as informações necessárias para ele poder iniciar o seu mandato. Ainda na sessão preparatória, né, ele vai receber explicações sobre o funcionamento da Câmara, sobre os seus serviços internos, o ambiente de trabalho parlamentar, como é que funciona esse ambiente, os cargos e funções da Câmara, e a sessão de posse, que é aquele momento em que eles assinam o termo de posse e se comprometem, né, a ter ali o zelo necessário para cumprir com o seu mandato, né? Cumprir com o seu mandato de forma leal, justa, honesta, enfim. É aquela declaração que eles fazem. Bom, e também será na sessão preparatória a entrega de exemplares da Constituição Federal, da Constituição Estadual do Rio de Janeiro, já que estamos falando de Cabo Frio, da Lei Orgânica de Cabo Frio e do Regimento da Câmara. Então eles vão entregar exemplares, vai entregar para eles na mão dos vereadores e falar assim, aqui, vocês têm que estar em consonância com as leis. Bom, o momento de posse, né, que é a assinatura do termo de posse, tanto do prefeito, do vice e também dos vereadores, ocorrerá em sessão solene, tá? É a sessão, né, que você tem ali uma coisa mais festiva, né, vamos dizer assim, uma comemoração, é aquele momento de prestígio, né, e aí você coloca numa sessão solene, com qualquer número de vereadores, sob a presidência do vereador mais votado pelo povo. Quem são os vereadores? São agentes políticos. Eles são eleitos pelo povo, por voto secreto direto, no sistema partidário de representação proporcional e investidos do mandato legislativo para uma legislatura. E é importante saber, né, que os vereadores eles são eleitos através do sistema da representação proporcional, que é diferente da representação majoritária. A majoritária a gente utiliza, né, no sistema eleitoral, utiliza para poder eleger o prefeito e o seu vice, por exemplo. Então, o prefeito eleito é aquele que recebe o maior número de votos, ponto final. Né? Isso no majoritário. No proporcional não é exatamente assim. No proporcional, você tem ali a vitória, né, dos partidos. Os partidos que receberam o maior número de votos, os partidos vitoriosos,
destes partidos você terá o maior número de vereadores que irão ser representados, que irão representar o povo na Câmara Municipal, tá? Não é exatamente o mais bem votado. Às vezes um vereador ele foi mais bem votado do que outro, só que ele estava num partido que foi um partido pouco votado, um partido que não foi vitorioso. Tá? Enquanto que outro recebeu poucos votos, mas estava dentro de um partido vitorioso, tá? Esse é o sistema proporcional. Os vereadores deverão desincompatibilizar-se antes da posse e apresentar a declaração de bens, que deve ser renovada anualmente no final do mandato, mesmo havendo reeleição no prazo máximo de 30 dias, tá? Então eles têm que renovar a declaração de bens todo ano e tem um prazo ali de 30 dias. Os vereadores serão empossados pela sua presença à sessão solene de posse, né? Então, vai ser na sessão solene que acontecerá a posse dos vereadores. O vereador que não tomar posse na sessão solene deverá fazê-lo no prazo de até 15 dias, salvo comprovado motivo de força maior, que deverá ser aceito pelo plenário. Então, ele não tomou posse no primeiro dia, né, do ano, na sessão solene. Ele tem que fazer até 15 dias. Se não fizer até 15 dias, tem que ter ali um motivo justo que vai ter que ser aceito pelo plenário. A recusa do vereador eleito em tomar posse implica na renúncia tácita do mandato, cabendo ao presidente, após decorrido o prazo de 15 dias, declarar extinto o mandato e convocar o respectivo suplente, que é quem vai substituir esse vereador, tá? Então, se o motivo não for justificável, você tem ali a perda do mandato do vereador. Vamos fazer uma questão da banca IBAN, adaptada para Cabo Frio. Em breve estarei disponibilizando um caderno de questões, um simulado contendo, né, questões autorais com gabarito comentado sobre essa temática, assim como combos promocionais contendo também a lei orgânica e também o Estatuto dos Servidores Públicos, tá? Quando estiverem prontos, eu irei colocar os links na descrição deste vídeo. É importante que vocês fiquem acompanhando, tá? Os lançamentos de vídeos, se inscrevendo no canal e ativando o sininho. Também é importante que vocês pausem o vídeo e analisem a questão com calma. Bom, nos termos em que estabelece o regimento interno da Câmara Municipal de Cabo Frio, os vereadores são agentes, letra A, eletivos, letra B, políticos, letra C, privados, letra D, honoríficos. Bom, nós vimos que os vereadores são agentes políticos, tá? São agentes políticos que vão assumir ali esse mandato através de uma eleição pelo sistema proporcional, né? Através do voto direto e secreto pelo sistema proporcional, tá? Portanto, a letra B é a nossa resposta. Agora vamos falar das atribuições do vereador. O que compete ao vereador? Participar de discussões e deliberações nas sessões plenárias. Discussões, né? Você vai discutir sobre determinada matéria e deliberar, decidir sobre determinada matéria, se vai ou não ser aprovada. Também votar na eleição da mesa diretora. Então, tem direito ao voto, os vereadores. Concorrer aos cargos da mesa diretora, ele pode concorrer, fazer parte, ser um membro da mesa diretora. Usar da palavra, né, em sessão plenária, nas reuniões de comissão, nas audiências públicas, tá? Assim, dentro dos limites do regimento. Então, usar da palavra, ele pode se pronunciar, né, nessas sessões plenárias, reuniões, audiências. Pode apresentar proposições. Para quem não sabe, né, proposição são aquelas matérias que estão sujeitas à deliberação da Câmara, tá? Como, por exemplo, uma proposta de emenda à lei orgânica, uma proposta de um projeto de lei, um projeto de decreto, um projeto de resolução, tá? Então, tudo isso é uma proposição. Também cooperar com a mesa para a ordem e eficiência dos trabalhos. Também compor as comissões como titular ou suplente, né, conforme indicação do líder de sua bancada, tá? Então ele vai compor ali as comissões, nós vamos ver melhor as comissões, existem as comissões permanentes, as temporárias, enfim. E ele vai compor essas comissões, seja como titular ou como substituto, suplente. E também exigir o cumprimento deste regimento interno e usar os recursos nele previstos. E quais são as garantias dos vereadores, né? O que é assegurado ao vereador? Bom, participar de discussões, também votar em deliberações do plenário, né? Ele pode votar, deliberar, né? Decidir sobre determinada matéria, desde que a matéria não seja de seu interesse, direta ou indiretamente, né? Também votar nas eleições da mesa e nas comissões permanentes, tem direito ao voto. Isso é uma garantia aos vereadores.
Também apresentar proposições, né? Nós já vimos que a proposição, né, é uma determinada matéria, né? Como, por exemplo, proposta de emenda à lei orgânica, enfim, tá? Então, apresentar proposições, apresentar um projeto de lei, sugerir medidas que visem o interesse coletivo, né? Ressalvar as matérias que sejam de iniciativa exclusiva do executivo. Se é exclusivo do executivo, só compete ao executivo, aí não cabe aos vereadores que fazem parte do legislativo, né? Também é assegurado aos vereadores concorrer aos cargos da mesa diretora e das comissões permanentes, tá? Eles podem concorrer, eles podem tentar fazer parte da mesa diretora e das comissões, salvo impedimento legal ou regimental, exceto se tiver alguma coisa, algum impedimento ali. Também examinar a todo tempo quaisquer documentos em tramitação ou existentes no arquivo da Câmara. Ele tem direito a tomar conhecimento sobre os arquivos, sobre documentos, ter livre acesso de repartições públicas municipais e áreas que sejam da jurisdição municipal, onde se registre conflito ou interesse público esteja ameaçado. Ele pode entrar livremente em áreas da jurisdição municipal, caso ele julgue ali que existe uma situação de conflito ali que tem que ser avaliada ou que o interesse público esteja sendo ameaçado. Não é sair entrando também, não. É caso haja razão para isso. Também diligenciar, inclusive com acesso a documentos, junto aos órgãos de administração pública, seja direta, indireta ou fundacional, devendo ser atendido pelos respectivos responsáveis. Diligenciar, para quem não sabe, é fazer ali uma pesquisa, averiguar, né, junto aos órgãos de administração pública, utilizando ali documentos, enfim, para poder averiguar alguma situação, tá? Então ele também tem essa garantia. Vamos falar agora dos deveres dos vereadores? Bom, os vereadores têm que necessariamente residir no município em que ele está ali atuando o seu mandato eletivo, o seu mandato político, né? Então, ele tem que residir no município, ele tem que morar no município, ele tem que comparecer à hora regimental, nos dias designados para abertura das sessões, ele tem que ser assíduo, ele tem que estar frequente ali, aparecer na hora, cumprir com o horário e permanecer até o seu término. Ele tem que votar as proposições, as propostas de lei que foram submetidas à deliberação da Câmara, salvo se essa proposta tiver ali um vínculo com ele ou com um parente muito próximo, e aí realmente, se ele tem ali uma relação com aquela proposta, realmente ele não tem que votar, né? Também compete, né, aos vereadores, é um dever deles, aliás, desempenhar encargos que lhe forem cometidos, salvo motivo justo, alegado perante o presidente, a mesa ou a Câmara, conforme o caso. Então, ele tem que desempenhar ali os seus encargos, né, as suas funções, só não vai fazer isso por algum motivo justo. Votar nas eleições da mesa diretora e das comissões permanentes, então é um dever dele, também é um direito dele, tá? Mas também é um dever. E comparecer às reuniões, ele também é um dever, tem que comparecer nas comissões, sejam permanentes ou temporárias, das quais ele seja integrante, prestando informações, emitindo pareceres ali, dando sua opinião, deliberando, né, observando os prazos do regimento. Também é um dever propor à Câmara medidas que julgar convenientes aos interesses do município e à segurança e ao bem-estar dos munícipes, né? Assim como impugnar aquelas que estejam contrariando o interesse público, tá? Então ele pode sim propor ali medidas para poder proteger os direitos, né, dos munícipes, do eleitorado, de quem faz parte do município. Comunicar sua falta ou ausência quando tiver motivo justo para deixar de comparecer às sessões plenárias ou às reuniões, tá? Então ele tem que comunicar a sua falta e a sua ausência, é um dever dele. Observar o disposto do artigo 22 da Lei Orgânica do Município. O artigo 22 fala da mesa diretora, lá na Lei Orgânica, fala sobre a questão da Câmara se reunir logo após a posse, sob a presidência do vereador mais votado pelo povo, para eleger o seu presidente e a sua mesa diretora, tá? Então, isso também é o quê? É um dever do vereador, ele tem que estar ali, naquela situação de reunião para poder eleger o seu presidente e a sua mesa diretora através de votos nominais, em aberta e maioria simples, tá? Para poder empossar esse presidente e também a sua mesa diretora. Também é um dever
né, dos vereadores comunicar à mesa diretora a sua ausência no município durante o período de recesso, especificando com dados que permitam sua localização. Ah, mas poxa, nem nas minhas férias eu tenho direito a ficar, né, a passar despercebido. Nem nas suas férias. Você tem que comunicar a sua localização. Você é um agente político, um agente público, né? Então, você está servindo ao povo. Na verdade, você está ali com o poder em suas mãos, né? Que é um poder que nem seu é do povo. Então, faz todo sentido, sim, que você diga a sua localização durante as férias. Também, apresentar-se devidamente trajado e portar-se com respeito e decoro, né? Tem que usar o devido traje ali, né? Com respeito e decoro. Desincompatibilizar-se e fazer até a posse anualmente no final do mandato a declaração pública e escrita de seus bens. É a declaração de bens que a gente falou, né, que eles têm que fazer todo ano e renovar. Conhecer e observar a Constituição Federal, a Constituição Estadual, a Lei Orgânica, o Regimento Interno e demais normas legais. Então tem que ter conhecimento de todos os dispositivos legais. Não pode um vereador dizer que não tem conhecimento de uma determinada lei que faz parte, por exemplo, do seu regimento interno, da lei orgânica que rege o seu município, que você está ali representando. Você tem que estar a par disso. Outra coisa, né? Sempre que qualquer vereador cometer excessos no recinto da Câmara, né, dentro da Câmara, ou durante sessões ordinárias ou extraordinárias, o presidente vai ter que tomar providências em relação a isso. Ele cometeu excessos, alguma coisa tem que ser feita. Uma advertência verbal, né? Ele vai ser chamada a atenção dele, né? Advertência verbal, ele se chamar a atenção. Apenas verbalmente, não vai ser nada por escrito. Cassação da palavra, vai simplesmente interromper a palavra, ele não vai ter direito a pronunciamento. Suspensão da sessão para atendimento na sala da presidência. Suspensão da sessão. Então a situação ali, ela tomou um rumo muito fora do esperado, não estão conseguindo contornar a situação ali naquele momento, você suspende a sessão. Simplesmente suspende a sessão, interrompe e resolve a situação. Advertência escrita, então já deixou de ser verbal e passou a ser escrita em plenário. Suspensão de prerrogativas regimentais. Então, se você tinha alguns direitos ali inerentes ao seu cargo, ele será suspenso, provisoriamente pelo menos, enquanto a situação não for resolvida. Suspensão temporária do exercício do mandato. Então, enquanto a situação não for resolvida, o seu mandato vai ficar suspenso. Você vai ficar ali temporariamente sem atuar no seu mandato. Proposta de cassação do mandato. Aí é diferente, não é suspensão. Simplesmente vai cassar o mandato daquele vereador. E vai deixar de existir aquele mandato. Ele vai ser eliminado, vamos dizer assim. Ele vai ser convidado a se retirar. O vereador é inviolável por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do município. Eu até falei sobre isso na lei orgânica, né? O vereador, ele tem ali, assumidamente, um papel muito importante de autorresponsabilidade. Ele está ali com o poder em suas mãos, né? Então, a sua palavra, a sua expressão, a sua manifestação, o seu voto, sua opinião, tem um peso muito grande, tem uma alta responsabilidade. Por isso que a gente diz que é inviolável, já presume ali uma veracidade, já presume que ele está falando a verdade. Então, em tese, né, sabemos que na prática não necessariamente acontece isso. E daí vem a imunidade também, que é muito criticada, né? Daí vem a imunidade de vereadores, porque da mesma lógica, tá? Porque eles têm um papel de alta responsabilidade, então presume que eles tenham ali, estejam de acordo com decoro, com boa fé, atendendo a moral, atendendo às leis, de acordo com as leis, enfim, é isso que nós esperamos. E as imunidades dos vereadores subsistirão durante o estado de sítio. O estado de sítio é aquele estado, tá acontecendo alguma situação de calamidade pública, tá? Então, aquele momento de alerta, aquele momento que, enfim, tem uma situação maior a ser resolvida. Mas ainda assim, a imunidade do vereador é mantida durante o estado de sítio. É isso que ele está dizendo aqui. Subsistirão é isso, mantém. E apesar do estado de sítio ser aquele momento, né, em que você tem alguma situação mais alarmante, um estado de guerra, uma situação de ameaça, os vereadores ainda assim é mantido a esses vereadores a imunidade, mas elas podem ser suspensas mediante votos de 2/3 dos membros da casa, tá? No caso de atos praticados fora do recinto da Câmara. Os vereadores não serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do seu mandato. E desde a expedição do diploma, os vereadores não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável.
Então eles têm que ser flagrados cometendo o crime. E tem que ser um crime inafiançável. Olha a dificuldade de prender um vereador, né? Mas isso decorre daquilo que a gente falou, daquela prerrogativa, daquele privilégio que você confere a um parlamentar, né? Por conta da alta responsabilidade que ele possui. Eu vou encerrar a nossa aula para não ficar também muito gigante, né? E ficar cansativa, e vou dar continuidade. Não serão muitos vídeos, tá? O material já está pronto e a tendência é que sejam vídeos um pouco mais longos do que os habituais, mas também que não sejam aquela sequência de 10 vídeos, tá? Então sejam menos vídeos, um pouco mais longos. Fala pessoal, eu espero que esse vídeo tenha contribuído para os seus estudos. Se você gostou, não deixe de deixar um like e também um comentário. Aproveita que está por aqui e explorar outros conteúdos do canal que podem estar reforçando os seus estudos. Bom, é isso, bons estudos e eu vejo vocês nos próximos vídeos.